Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma noite, né? Vamos começar, já que a Isabel está com pressa, né, Isabel? Vamos começar logo, estou brincando. Bom, vamos continuar hoje, o mesmo formato, né? Vocês já estão habituados aí, o material, o PowerPoint está lá no material de estudo, vocês podem fazer, né, o download e tudo mais. Aquele mesmo recado de sempre, né? Durante a aula, no meio da aula, a gente vai, em algum momento, fazer uma pausa para fazer a chamada, né? Então, mesmo formato de sempre, né? Não acaba variando em nada. Nas próximas aulas, aí, a gente vai marcar aquela atividade, né? Que vai valer aí uma fração da nota, como a gente comentou no primeiro dia de aula. Mas aí a gente comenta sobre isso na semana que vem, a gente marca uma data aí, que vai ser durante uma noite, né, durante uma aula, eu vou passar esse exercício, vocês vão ter, né, o resto da noite para responder aí, mas isso mais para frente, né, mais para frente, a gente ainda está no comecinho aí do semestre, tem bastante tempo aí pela frente. Que acaba sendo uma outra vantagem dessas aulas online, não sei o quanto vocês percebem isso, mas a gente não tem aquelas interrupções, né, que são corriqueiras do que em sala de aula. Então, é muito comum, né, durante a aula, a gente ter né, recado da coordenação, recado da direção, recado dos alunos, aí dia não sei do que, dia disso, dia daquilo, e palestra não sei do que, e outro dia acaba a luz, e, enfim, né, sempre tem alguma coisa que vai travando aí o andamento da aula, e aqui no online não, né? No online não, a gente consegue aí pelo menos dar uma fluidez melhor aí para nossa aula, e hoje a gente caminha aí para mais uma aula. Hoje a nossa aula avança naquilo que a gente chama de teoria geral dos benefícios, tá? Então, agora a gente já passou essa parte histórica, já passou essa parte conceitual de princípios, a gente está avançando e vai começar a avançar hoje naquilo, né, que os manuais chamam de teoria geral dos benefícios. Então, é a teoria geral, ou seja, a gente vai ver os grandes conceitos que acabam se aplicando para várias modalidades de aposentadoria, enfim, de benefícios. E depois da gente terminar essa teoria geral, é que a gente vai partir para os benefícios em espécie. Então, a gente vai avançar nesse sentido aí, né, sobre a teoria geral dos benefícios. Qual é o grande ponto, né? Qual é aquilo que o que a gente vem falando nas últimas aulas sobre. E agora sim a gente vai fazer o recorte, a gente não vai mais falar sobre saúde nem assistência social, agora a gente vai focar em previdência social. Qual é o grande recorte que a gente faz para separar saúde e assistência social da previdência social, que é o nosso objeto aqui? É a questão da contribuição, né? Então, a gente já falou algumas vezes que só vai ter direito aos benefícios do INSS aquele que for contribuinte, aquele que estiver, né, fazendo, né, o recolhimento tributário aí desses valores. Esses recolhimentos tributários, né, são contribuições, a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive, nessa parte, mas ao realizar essas contribuições, ao estar, né, dentro do regime do INSS, essa pessoa, ela recebe uma qualificação, né? Ela recebe uma qualificação de quê? Ela recebe uma qualificação de segurado da Previdência Social, né? Então, a gente vai ver exatamente hoje quem são esses segurados. E um detalhe mais importante, como que eles são classificados? Porque conforme, né, o grupo que eles irão integrar, eles vão ter direito a benefícios diferentes, né? Então, um exemplo que a gente vai falar hoje é quem é o agricultor familiar, né? Quem é o pequeno agricultor que pode se aposentar mais cedo. É um rol de pessoas, né? Vai estar lá o agricultor, o pescador, e esse rol, né,
quem estiver naquela classificação vai poder ter um benefício específico aí, que é a aposentadoria rural. Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Quais são os grandes grupos. A partir desses grandes grupos, a gente vai avançando no estudo. Então, a partir de agora, é importante vocês prestarem, né, e tentarem dar continuidade nas aulas, porque o que acontece? Hoje, a gente vai falar dos grupos, né? São 5 grupos, 5 classificações diferentes. A partir da próxima aula, por exemplo, a gente vai falar aí das contribuições, né? Ou a gente vai falar do custeio, ou mais para frente a gente vai falar de carência, vai falar aí de cálculo. Toda vez que a gente começar a ir avançando nessas aulas, eu não vou mais ficar explicando o que é um segurado empregado, né? Que é o que a gente vai ver hoje, por exemplo. Eu simplesmente vou falar, ó, lembra nas aulas anteriores, a gente falou do segurado empregado. Então, esse segurado empregado, ele tem, né, tal e tal carência, o cálculo dele é assim, assim, assado. Então, a aula, a partir de agora, né, essa teoria geral dos benefícios, ela acaba sendo uma acumulação de conhecimento, né? Em algum momento, vocês vão precisar aí desses conceitos, né? Então, é importante, mesmo quem não conseguir assistir a aula ao vivo, vai estar tudo gravado, como sempre, mas pelo menos dá uma olhada aí no material, né? O material eu pesquisei na internet, aí achei um material bem interessante, um monte de organogramas, né? Como a aula de hoje ela é bastante, né? Classificação sempre é um problema, né? Não deixa de ser aí né? uma escolha de alguém, e aí você tem que ficar, depois de entender essa classificação, você tem que ficar né, embaixo esse não atrapalhar. Bom, então o que a gente vai ver é isso hoje, né? A gente vai ver essa classificação os segurados do regime geral de previdência. Então, eu vou apresentar aqui o slide, né? Vocês já são acostumados. Quem não conseguir ver aí com uma resolução muito boa, pode fazer o download depois, né? Vocês têm aí o PowerPoint. Então, a gente vai ver exatamente isso hoje, né? A questão dos segurados do regime geral de previdência social. O que acontece, né? A gente vai ver, e isso vai ser objeto das próximas aulas, que algumas pessoas recebem benefícios mesmo não sendo segurados, né? Então, quem são esses beneficiários? Então, vejam que é um gênero, que se divide entre segurados e dependentes. Então, nós temos alguns beneficiários que não são segurados. Mas esses beneficiários dependentes, eles sempre são dependentes de um segurado, né? Então, o que acontece? A gente vai ver mais para frente, mais um dependente aqui de primeira classe, é o filho até 21 anos, né? É o cônjuge, né? Então, o que acontece? O filho e o cônjuge, na hora que um segurado vier a falecer, é o dependente que vai receber o benefício da pensão por morte. Então, o que acontece? Beneficiários é gênero, sendo que segurado é aquele que realiza a contribuição para o INSS. É ele que é o filiado lá da Seguridade Social. Mas nós temos uma outra categoria que a gente vai ver nas próximas aulas, que são os dependentes. Os dependentes recebem um benefício em razão de um segurado, né? Então, é o filho, é a esposa, aí a gente vai para a segunda classe, os pais, né? E terceira classe, aí os irmãos. Isso a gente vai ver mais para frente, existe uma hierarquia aqui, existe uma série de detalhes serem verificados. Mas esses dependentes aqui, eles só são dependentes, eles só são beneficiários porque existe um vínculo com esse segurado, né? Então, o que a gente vai ver hoje são os segurados, dependentes, como eles funcionam, qual é a hierarquia, como é que se divide o benefício, isso tudo vai ser objeto das próximas aulas, né? Então, esses dependentes aqui a gente vai deixar de lado por hoje, né, para retomar esse assunto nas próximas aulas. Basicamente, o dependente ele tem direito à pensão por morte e auxílio reclusão, né? São os dois benefícios aí criados para dependente. Todos os outros são, né, pagos e são direcionados aos segurados.
E os segurados, eles se dividem em duas classes, né? Dois grandes grupos, que são os obrigatórios e os facultativos. Tá? Então, o que diferencia a exigência de você entrar para o grupo dos obrigatórios ou dos facultativos? O obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada. Né? Então, quando que alguém se torna aí segurado? Quando alguém ou exerce atividade remunerada, obrigatoriamente ele vai entrar no regime, ele se filia ao regime, ou facultativamente. Né? Então, quem não exerce atividade remunerada pode ingressar também no INSS, também pode ser beneficiário. Aí ele facultativamente, ou seja, ele pode escolher em contribuir mensalmente aí para ele fazer jus aos benefícios do INSS. Mas se você exerceu atividade remunerada, você não tem escolha, aquilo que a gente já falou, né, sobre os princípios lá de vinculação obrigatória. Exerceu atividade remunerada, você é segurado, querendo ou não. Né? Querendo ou não, você vai ser segurado. Facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada. Né? O facultativo, ele vai ter aí a opção de contribuir. Se ele não contribuir, não entra no regime. Diga lá, Evelyn, você ergueu a mão? Professor, um exemplo do facultativo seria os autônomos que escolhem contribuir? Não, facultativo, a gente já vai ver classe por classe aqui, mas o facultativo porque o autônomo exerce atividade remunerada, né? Então ele entra numa categoria obrigatória. Aqui entra a dona de casa, entra o estagiário, entra o estudante, né? São pessoas que... O estagiário é porque a bolsa, que alguns de vocês até recebem, eles são classificados como auxílio, né? Bolsa auxílio, não é remuneração, não é salário, vamos dizer assim. Né? Então, mas o autônomo tem remuneração, entra como obrigatório. Né? Quando a gente vê todas as classes, vocês vão conseguir identificar bem. Bom, esses segurados, né, aqui, né, aquilo que eu estava explicando no slide anterior, está aqui. O que acontece? Né, os segurados obrigatórios são aqueles que exercem atividade remunerada. Filiação compulsória, a gente tem 5 grupos aí de segurados obrigatórios. Né? E os facultativos, aqueles que não exercem atividade remunerada. O detalhe, né, aqui né, vocês vão começar a ver, a gente começa a mencionar alguns artigos de lei aqui, a gente tem basicamente 2 leis que vão regulamentar essa parte da Previdência Social. Tá? A gente tem a Lei 8213, de 91, que é a Lei Geral dos Benefícios, e a gente tem a Lei 8212, de 91. Então, são 2 leis em sequência, 8212 e 8213. A Lei 8212 vai cuidar de toda a parte de contribuições. Né? Então, quando a gente fala de custeio, é a Lei 8212. Quando a gente fala de benefícios, é a Lei 8213. E essa Lei 8213, ela tem um regulamento, né, que é um decreto regulamentar, que vai esmiuçar, né, vai aprofundar aí essa lei, que é o decreto 3048 de 99. Tá? Então, quem quiser acompanhar até pela lei e tudo mais, depois... então, são essas leis, 8212, 8213 de 91, e o decreto 3048 de 99. São as 3 grandes normas aí que vão pautar, né, o nosso estudo. Então, nós temos os obrigatórios e facultativos. Vejam que, somando os obrigatórios com facultativos, nós atingimos aquela ideia do princípio da universalidade, né, próprio da Previdência Social, no sentido de todo mundo que quiser pode aderir ao regime. Né? Então, vejam que tem aqueles que não têm escolha, vão entrar obrigatoriamente, exercer atividade remunerada, mas aqueles que não exercem atividade remunerada têm a opção de ingressar no INSS. Então, os facultativos, né, eles se somam aos obrigatórios e eles dão aí vida ao princípio da universalidade. Todo mundo que quiser pode entrar, né, como segurado aí da Previdência Social. Bom, aqui alguns conceitos, né, a gente fala a filiação, né, ao INSS. A filiação, ela acontece, via de regra, de maneira automática. Né? Então, você vai lá,
e você faz uma entrevista de emprego, amanhã você começa a trabalhar. Automaticamente você é filiado ao INSS, porque você começou a exercer atividade remunerada, automaticamente você já tem uma relação jurídica com o INSS, né? Então, você começa a trabalhar amanhã, você pode sofrer um acidente amanhã, você já vai ter direito ao benefício do INSS. Inclusive, pode se aposentar amanhã, se isso, né, se vier aí uma invalidez permanente. Então, a afiliação ela é automática, né? Assim que você exerce atividade remunerada, você é filiado ao regime. Diferente do facultativo, né? O facultativo, a filiação do facultativo, ela só acontece depois que faz a inscrição e realiza o primeiro recolhimento, né? Então, você vai lá, imprime no site, lá hoje em dia é tudo online, né? Você vai lá no site, imprime o boletim, faz o pagamento, já automaticamente você está aí como filiado, né? Antigamente, o pessoal até ia na papelaria, comprava uma caderneta laranja, preenchia a caneta, pagava. Hoje em dia é tudo online, tudo, né, tudo via internet aí. Então, a filiação, né, essa vinculação do segurado ao INSS é automática. O que existe adicionalmente é a tal da inscrição. Inscrição é quando uma empresa vai até o INSS e faz um cadastro lá, né? Então, a empresa faz a inscrição e aí ela vai cadastrando, né, seus funcionários lá no INSS vinculado àquela empresa, né? Então, eles pegam o CPF e ficam vinculando a empresa, já que vai ser a empresa que vai recolher aí essa contribuição, vai reter do salário da gente e vai fazer o repasse para o INSS, né? Então, o segurado ele é filiado ao INSS. Quem faz a inscrição é a empresa, né? Ela vai receber uma matrícula e ela vai utilizar aquela matrícula. Então, são alguns conceitos aí importantes, né? Porque filiação não é igual a inscrição, a filiação para o segurado obrigatório é automática, né? E a filiação do segurado facultativo acontece só quando ele faz o recolhimento, né? Faz o recolhimento aqui. Bom, quem são os segurados, né? Então, aqui nós entramos nas 5 categorias de segurados que nós temos, né? Vocês vão perceber, né, que a aula de hoje, ela avança bastante aí em conceitos do direito do trabalho, tá? Então, por exemplo, quando a gente falar de empregado doméstico aqui, é o direito do trabalho puro, praticamente, né? Então, o direito previdenciário, ele tem essa característica, ele se aproveita bastante de conceitos do direito do trabalho, né? E ele também se apropria bastante de conceitos do direito tributário. Só que aí é um cuidado e é um problema, porque muitas vezes ele cria, né, o próprio conceito. Ele se aproveita de um monte de coisa, mas às vezes ele usa um conceito próprio, que também existe em outras disciplinas, né? Então, dar um exemplo aqui, o dependente para fins de direito previdenciário é o filho até 21 anos, né? Ah, mas e se ele vai na faculdade? Não interessa, é até 21 anos. Lá no direito tributário, o dependente é até 24 anos se ele está na faculdade. Então, veja, o direito previdenciário, a ideia de dependente é a mesma, mas aí ele já coloca um requisito diferente. Isso que gera muita discussão, muita dúvida, né, muita confusão, inclusive. Então, uma outra ideia, aposentadoria especial, é aquele que trabalha em situações aí de risco de vida, mas não significa que uma pessoa que trabalha em condições insalubres ou condições periculosas vai ter direito à aposentadoria especial, né? Então, temos aí vários conceitos, né, que precisam ser colocados aí com cuidado. E aqui, né, quando a gente falar dessas categorias, a gente vai ter aí 5 grupos que trazem mais ou menos a ideia, né? Aqui, por exemplo, o primeiro grupo é o empregado. Sim, o funcionário, o empregado, entra aqui, mas não é só o empregado, né? A gente vai ver que existem outras relações de trabalho que também vão estar numa categoria previdenciária classificada como segurado empregado, né? Então, a regra, né, a ideia dessa categoria
é para abranger os empregados, mas não vai ser só o empregado que vai estar nessa categoria, né? Então, isso daqui acaba sendo um problema, né? Acaba sendo um problema aí, principalmente para concursos e provas, porque você vai naquela lógica da CLT, né? O empregado é aquele que tem vínculo subordinado, enfim, aqueles 4, 5 requisitos, mas não é só o empregado, né? Aí eles colocam lá, por exemplo, o padre da igreja, né? Esse padre da igreja entra onde aqui? É o empregado, não é o quê? Então, a gente vai ver isso hoje. E aí o que acontece? Esse rol de relações, ele é bastante extenso. Eu não vou falar de todos eles, porque vai ter aqui funcionário de embaixada que reside no Brasil, funcionário de missão consular que está prestando serviço no exterior. Então, assim, vai ter uma série de exceções, de situações que são menos corriqueiras. Então, essas situações, né, quem quiser ler o rol completo, ele está lá no artigo 11 da Lei 8.213 para frente, né? Então, é o artigo 11, daí vai ter os incisos, aí vai ter os parágrafos, vai ter um monte aí, né? Uma redação bem completa aqui, que vai definir, né, todos eles. Então, quem quiser ler e ver todos eles com calma, vai estar lá no artigo 11 para frente, da Lei 8.213, né, o Plano Geral dos Benefícios. Mas, enfim, segurados obrigatórios são divididos em 4 grupos. Qual é a característica principal de segurado obrigatório? Exerce atividade remunerada. Então, todo esse grupo aqui, as pessoas que estão incluídas nesses grupos aqui, vão ter uma coisa em comum. Elas exercem atividade remunerada, né? Porque se elas não exercessem atividade remunerada, elas não seriam segurados obrigatórios. Seriam facultativos, que a gente vê mais para o final. Bom, primeira categoria, segurado empregado, né? Então, o segurado empregado, aqui entra, né, entra o empregado seletista padrão, né, que a gente tanto fala, né, que é aqueles requisitos lá da CLT, né, artigo 2º, 3º, é aquele que exerce caráter não eventual, né, ou seja, tem habitualidade, que tem subordinação no sentido de jurídico, né, não é subordinação de assédio moral, nem nada disso, é subordinação jurídica. Remuneração, né, serviço voluntário não entra, né, você não é remunerado. E pessoalidade, né, é um serviço que exige a pessoa, enfim, isso aí são os requisitos lá da CLT. Aliás, uma pergunta, vocês já tiveram direito de trabalho? Ou estão tendo? Sim. Tiveram, né? Sim, professor, estamos tendo. Então facilita um pouquinho. Tá? Bom, qual é o detalhe? A gente tem como padrão, né, quando a gente olha essa questão do empregado, a gente sempre olha para o empregado urbano. É porque a gente vive na cidade e tudo mais. Mas também nós temos os empregados rurais, né? Então, vamos imaginar aí um grande pecuarista, ele tem uma fazenda, ele tem lá um batalhão de pessoas trabalhando para ele, lá no abate de animais e tudo mais. Veja, essa pessoa, né, muita gente chama de peão, né, que na verdade é um funcionário. Esse funcionário lá da fazenda é um empregado, assim como qualquer outro urbano, né? O único detalhe é que ele trabalha no ambiente rural. Então, a gente só toma esse cuidado, né, porque o empregado ele pode ser urbano ou pode ser rural, né? Então, a gente não pode confundir o empregado rural como se o empregado rural tivesse direito a uma aposentadoria melhorada, né, como vai ser aquele pequeno agricultor. Não. O empregado rural, né, aquele que trabalha para um fazendeiro, tem carteira registrada e tudo, ele é um empregado, assim como qualquer outro, né? Então, a gente tem aí esses requisitos, inclusive o diretor empregado, né? Então, é uma situação que não é comum, não é tão costumeiro aí que um diretor de uma empresa seja empregado. Mas ele pode ser, né? Pode ser que uma empresa contrate um diretor, né? Então, na maioria das vezes é sócio, ou, né, na maioria das vezes é uma PJ, uma pessoa prestando serviço, mas se ele for, né, e somar esses 4 requisitos, ele é também empregado. Então, nós temos nessa categoria segurado empregado
o padrão, né, os empregados aí, seletistas e tudo mais, né? Então, só que é só isso que ingressa como segurado empregado? Não, né? A gente vai ver, por exemplo, que entra aqui, né, o bolsista ou estagiário que presta serviço à empresa, mas que não está de acordo com a lei de estágio, né? Então, o que é a lei do estágio? Uma lei lá de 2018. Tudo bem, Letícia, aí depois, né, se eu não conseguir estar na chamada, e depois eu considero para você. Então, vejam, o bolsista ou estagiário, existe uma lei de estágio, né? Uma lei de estágio, que é a Lei 11.788, que coloca aí uma série de elementos para alguém ser estagiário. É só 6 horas por dia, tem que ser horário que não atrapalhe os estudos, em semana de prova vocês podem sair mais cedo, vocês têm direito a vale refeição, enfim, acho que o vale transporte, enfim, tem uma série de elementos lá da lei de estágio. O contrato, ele tem que ter, né, a presença da instituição de ensino, contrato de estágio, tem que ser assinado pela faculdade, enfim. Então, quando o estagiário ele estiver de acordo com a Lei 11.788, ele não é segurado obrigatório. Ele vai ser, se ele quiser, facultativo, tá? Agora, se ele não está de acordo com a lei de estágio, na verdade ele é um empregado, porque ele vai ter subordinação, ele vai ter habitualidade, ele vai ter onerosidade, ele vai ter pessoalidade, então ele é um empregado, né? Então o bolsista estagiário que não está de acordo com a lei de estágio é um empregado na prática, né? Então aí ele vai ser um segurado empregado. Diga lá, Emerson. Foi sem querer, professor, não tenho pergunta não. Muito obrigado. Valeu. Eu consegui respirar um pouquinho. Então, nós temos, vejam, que também ingresso nessa qualidade de segurado empregado, né, o estagiário, o bolsista, em desacordo com a lei de estágio. Bom, também estão nessas categorias o servidor público, né, o servidor público, inclusive aquele em cargo de comissão, né, o que está aí em cargo de comissão. Quem são os comissionados, né? São aquelas funções de maior confiança, né, do gestor público. Então, geralmente, os secretários, né, os chefes de gabinete, enfim, esse povo é todo nomeado aí pelo chefe do executivo. Então, esse povo, né, o servidor público de cargo de comissão, ele vai ingressar também como segurado empregado, assim como o servidor público concursado, né, o servidor público efetivo, aí, cargo efetivo, desde que, só que aí é aquele detalhe, né, o servidor público, cargo efetivo, geralmente ele vai estar vinculado ao regime de previdência próprio, né, então o município de Curitiba tem aposentadoria própria, o estado tem sua aposentadoria própria, mas se não, os municípios, eles têm a opção de criar ou não, né, uma aposentadoria própria. Se o município não cria essa aposentadoria própria, aí esse funcionário público vai ser vinculado ao INSS, né? Então, o servidor público municipal, ele sempre tem esse detalhe. Se a entidade para a qual ele trabalha, né, ele passou no concurso, tem um regime próprio de previdência, ele vai obrigatoriamente ir para lá. Mas se o município não criou esse regime próprio, ele não vai ficar sem aposentadoria, aí ele vai para o INSS, né? Então, ou um ou outro. Ele nunca vai ficar sem nenhum regime aí, nenhum plano, né, de seguridade, aí, de previdência. Então, essas duas categorias também ingressam aí como segurado empregado. Avançando aqui, o exercente de mandato eletivo, né? Então, vejam quem é o exercente de mandato eletivo, né? O famoso presidente, governador, prefeito, né? Aí nós temos também os deputados, os senadores, né? Todo aquele povo que é eleito. Esses aí também ingressam como segurado empregado, desde que, né, a mesma coisa que eu falei anteriormente, desde que o ente pelo qual eles estão eleitos não tenha um regime
próprio de previdência. Se eles tiverem um regime próprio, eles vão para aquele próprio. Caso contrário, eles vão para o regime geral aí da Previdência Social, né? Então, veja, também é segurado empregado. Aí é empregado de organismo oficial, internacional, estrangeiro, em funcionamento do Brasil. Então, veja, aqui são, né, aquilo que eu falei logo atrás. Tem um monte de situações na lei que vão trazendo e vão colocando como segurado empregado, né? Então, aqui, empregado de organismo oficial, né, internacional, estrangeiro, mas que esteja em funcionamento no Brasil, né? Então, você é funcionário da ONU, e você está alocado aqui no Brasil, né? A ONU é um organismo internacional, mas você trabalha aqui no Brasil, opa, você está aí, né, coberto pelo INSS, né? Está trabalhando no Brasil, está coberto pelo INSS. Mesmo que você, quando você trabalha no Brasil, você tem um visto permanente aqui, de ficar no Brasil, né? Então, você vai aí o que traz de problema é quando você vai embora, né? Ou até numa das aulas me perguntaram aí sobre o aproveitamento, né? Vamos supor que esse funcionário aqui passe 4 anos no Brasil, aí vai embora. E aí, né? Esses 4 anos que ele contribuiu aqui, ele perdeu, aí depende se houver um acordo bilateral entre os países. Se não houver, ele perde, né? Se não houver esse acordo, ele perde. Bom, outra situação que vai caracterizar o segurado empregado. Diga lá, Daniel. Sobre esse tema, professor, semana passada eu fui no consulado e eles têm um acordo com o Brasil. Então, os 12 anos que eu passei lá contribuindo contam para minha aposentadoria aqui. Que país é esse, Daniel? Portugal. Portugal. Perfeito. Portugal, se não tivesse com Portugal, eu ia dizer que ia ser difícil ter com outro, né? Porque Portugal é o país mais próximo em termos jurídicos, né, do Brasil. Existem tratados e acordos em vários elementos, né? E aí é mais um, né? Mais um exemplo. Bom, outros que são elevados aí a segurado empregado. O trabalhador rural, né? Trabalhador rural, aquele que não é classificado como pequeno trabalhador rural, aquele que vai para outra categoria que a gente vai ver mais para frente, que é o segurado especial. Lá, quando a gente vê o segurado especial, eu vou falar mais sobre isso daqui, né? Mas para um empregado, um trabalhador rural, não ser caracterizado como empregado, ele tem que trabalhar por um prazo superior a 2 meses, né? Ele tem que... ele não pode exercer uma atividade, né? Não pode trabalhar de forma temporária, né? E essa forma temporária para a legislação previdenciária é superior a 2 meses, né? Então, dentro de um ano, se ele trabalhar mais de 2 meses em uma fazenda, né, ele vai ser caracterizado como segurado empregado. Se ele trabalhar até 2 meses, ele vai ser caracterizado como temporário e aí ele pode ingressar lá no regime de segurado especial, né? Então, isso aí tem vantagens porque o segurado especial se aposenta com 5 anos menos, né, do que o trabalhador aí normal, o empregado, né? Então, muita gente entra com ações na justiça pedindo para reconhecer, né, que a atividade da pessoa não era de empregado, e sim de trabalhador rural, ou seja, de segurado especial para conseguir se aposentar mais cedo, né? Então, tem bastante aí demanda, né, nesse tipo de situação, né? Os agricultores, né, querendo que sejam segurados especiais e não segurado empregado, né? Então, existe sempre uma discussão aí, querendo sair dessa classificação aqui e entrar numa outra, que mais para frente a gente vê, porque se ele ingressa na outra categoria, ele se aposenta mais cedo, né? Então, aí que é a importância, né, é uma das situações aí que é importante a gente saber essa classificação, né? Então, o segurado empregado, ele não se aposenta por aposentadoria rural, né? Quem se aposenta por aposentadoria rural é o segurado especial, né? Então, isso a gente vai vendo ao longo do curso.
E uma outra categoria, e uma última aqui que vale a pena mencionar, é o menor aprendiz, né? Então, o menor aprendiz, existe uma lei do menor aprendiz também, lá do direito do trabalho. Basicamente, o menor aprendiz está habilitado a ser menor aprendiz com 14 anos. Então, dos 14 aos 16 anos, a única forma admitida em direito, né, pela legislação trabalhista, para alguém trabalhar é como menor aprendiz. A partir dos 16 anos, aí já pode trabalhar, né, em outras categorias, aí, como empregado e tudo mais, né? Então, tem que ter mais de 14 anos, mas não pode ser maior do que 24, né? A lei limita aí dos 14 aos 24 anos. Então, o menor aprendiz, esse sim, né? Esse sim, ele vai estar aí incluído como segurado empregado também. Então, vejam, na teoria, né, tirando aquelas situações em que a pessoa trabalhou irregularmente, aí você precisa ingressar com uma ação para provar isso para o juiz e tal, regularmente, né, ou seja, aqueles processos que o INSS acolhe sem nenhuma discussão, sem necessidade de fazer, né, muita prova adicional, é quando você começa como aprendiz a partir dos 14 anos, né? Então, é a idade mínima, vamos dizer assim, regularmente aceita para você começar a trabalhar. Isso aqui tem uma certa relevância na questão dos cálculos, né? Então, quando a gente for ver os cálculos, a gente vai ver que se a pessoa começa a contribuir com 14 anos, ela vai chegar lá no momento da sua aposentadoria, que hoje tem uma idade mínima, né, 65 para homem, 62 para mulher, mas provavelmente, né, seguindo aqui 14 anos e contribuindo a vida inteira, ele vai receber 100% do salário de benefício, né, ou 100% da renda mensal inicial, porque ele vai conseguir contribuir por muitos anos, né? Então, o menor aprendiz aí, ele é a menor idade, né, com qual alguém poderia começar a trabalhar. Tinha uma importância muito grande quando a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que foi abolida aí abolida não, né, existe uma regra de transição, mas que foi praticamente extinta com a questão da reforma da Previdência aí do ano retrasado, né? A emenda constitucional 103 de 2019 acabou, né, com a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, enfim, vejam que todas essas categorias entram aqui como segurado empregado. A categoria segurado empregado, a gente vai ver isso mais para frente, mas ela é talvez a categoria mais, vamos chamar assim, completa, né? Em razão de você estar na categoria segurado empregado, você vai fazer jus a todos os benefícios da Previdência Social, né? Então, você vai ter aí a possibilidade de usufruir de todos eles. As outras categorias, elas já podem começar a ter limitações, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, o segurado aí, o individual, contribuinte individual, dependendo do jeito que ele contribui, ele, por exemplo, não vai poder se aposentar, né? Não vai poder ter auxílio acidente. Então, enfim, existem algumas limitações. O segurado empregado é aquele que vai ter, né, do rol de benefícios, vai ter todos, não vai ter nenhuma exclusão aí. Mas isso a gente vai ver também ao longo do curso, né? Por isso que eu falei, um passo de cada vez aí. Bom, uma outra categoria, o empregado doméstico, né? O empregado doméstico, a profissão de empregado doméstico foi regulada em 2015, né? Acho que a Lei Complementar 123 de 2015, uma coisa assim, que acabou resolvendo um grande problema que existia no Brasil, que era saber se alguém era diarista ou alguém era empregado doméstico, né? Então, qual foi o critério que a lei adotou? Trabalhou 3 vezes por semana no local, é empregado doméstico. Trabalhou 2 vezes por semana, é diarista, né? Então, na prática, foi um critério de quantidade de dias, né, que essa pessoa presta serviço. Então, aquilo. O empregado doméstico, ele é um empregado, né? Então, tem todas as características de uma relação de emprego. É subordinado, é habitual,
é oneroso, é pessoal e tudo mais. A grande diferença é que ele presta serviços no âmbito doméstico, né? No âmbito doméstico, isso significa o quê? Né? Que a pessoa trabalha para a residência da pessoa. Aí pode ser um jardineiro, pode ser um mordomo, pode ser um empregado, pode uma pessoa que limpa, né? Pode ser uma pessoa que cuida de criança. Então, não importa a natureza, né? O tipo de serviço. Tudo isso é empregado doméstico. Desde 2015, e aí a jurisprudência foi construindo isso também, o empregado doméstico é um empregado como qualquer outro. Né? Se vocês pegarem na Constituição, e antes de 2015, o empregado doméstico não tinha hora extra, não tinha controle de jornada, não tinha férias, não tinha enfim, era complicado, né, ser empregado doméstico. A partir dessas reformas aí de 2015 para frente, a jurisprudência também trouxe isso, hoje o empregado doméstico é empregado como praticamente qualquer outro, tem direito a todas as verbas aí trabalhistas, enfim. O que difere um pouquinho é o jeito, né, desse controle de jornada. Muitos dormem no ambiente em que trabalham, então não dá para considerar que ele está trabalhando 24 horas por dia. Enfim, então existem peculiaridades que aí o direito do trabalho aí vai trazer para vocês, né? Mas o que acontece? Primeiro que menor de 18 anos não pode ser empregado doméstico, né, só 18 anos para cima. E o detalhe, né, o empregado doméstico, ele foi alçado aí pela lei, aquele que trabalha 3 dias ou mais por semana para uma residência. Aquele que trabalha 2 dias ou menos, um só, ele é classificado como autônomo, né? Então, ele não entra na categoria de empregado doméstico. Entra na categoria do quê? Entra na categoria de autônomo, de contribuinte individual, né? Então, veja, a diarista, não deixa de ser contribuinte, não deixa de ser segurado, mas vai para uma outra categoria, que não é aí o empregado doméstico, né? Então, aqui tem mais um slide, a diferença, né, da diarista, né, que vai transformar aí, ou mesmo para um empregado normal, né, aí existe um terceiro elemento. Vamos imaginar que você é contratado para limpar a casa de alguém, né? Só que essa pessoa também é dona de um escritório de advocacia. Aí, para não contratar mais uma diarista para o escritório de advocacia, aí essa pessoa ela divide a rotina dela, né? Ela trabalha de manhã na casa e à tarde ela vai lá no escritório limpar. Essa pessoa é uma empregada doméstica ou não? Ela é uma empregada normal, né? Porque o escritório da advocacia não é residência, né? Não é no âmbito familiar. Ah, mas é para o mesmo dono. Então, vejam, ao exercer essa atividade para, né, uma pessoa jurídica, para uma empresa, desnatura nessa relação de empregado doméstico, vira um empregado normal, aí, como qualquer outro, né? Então, tem esses detalhes aí que vocês vão ver, especialmente quando vocês estudarem aí os tipos de relação de trabalho, né? Vocês vão estudar aí empregado doméstico. E aí hoje tem um tema bastante polêmico, né? Vamos pegar o meu exemplo aqui, né? Eu estou já há 1 ano trabalhando em home office. Minha casa virou um escritório. Eu sou sócio lá do escritório que eu trabalho. Eu tenho uma diarista que vem aqui, né, faz a limpeza aqui da minha casa 2 vezes por semana. Veja, ela está limpando o escritório também, né? E aí? Ela virou uma empregada minha, ela continua sendo diarista, né? Então vejam como, porque eu estou trabalhando em casa, né? De certa maneira é um ambiente profissional aqui. Então veja, tem um monte de direito do trabalho, é bastante fértil aí, principalmente agora na pandemia, né? Nós temos o teletrabalho, por exemplo, né? Outra categoria, mas enfim, isso não é do direito previdenciário, é lá do direito do trabalho. Em algum momento, né, espero que o professor fale com vocês sobre isso. Qual é a grande diferença do empregado doméstico? Diga lá, Daniel.
Não quero interromper, mas tem o trabalho intermitente. Também. O trabalho intermitente, ele acaba sendo, muitas vezes, classificado como o trabalhador avulso, né? O trabalhador que presta um serviço pontual. Aí ele também entra em outra categoria, né? Que é o contribuinte individual, ele, falando genericamente, é o autônomo, né? Seria o autônomo aqui. Então, veja, qual é o grande ponto de alguém ingressar na categoria de empregado doméstico? Na verdade, para fins de segurado, né, o empregado doméstico, ele acaba tendo praticamente todos os benefícios de um empregado normal. O que vai diferenciar aqui é a questão do recolhimento, né, o pagamento aí das contribuições previdenciárias, tanto para o patrão quanto para o empregado doméstico. Né, o recolhimento, aí, as contribuições tributárias, elas são diferenciadas para o empregado doméstico. Então, né, nas próximas aulas, quando a gente falar da categoria empregado doméstico, né, a gente já vai saber que é esse contingente aí que trabalha no âmbito residencial. Em termos de benefícios, eles são bastante equivalentes aí ao trabalhador normal, né, ao empregado. Bom, avançando aqui, nós temos agora o trabalhador avulso. Né, esse sim, trabalhador avulso, basicamente, é aquele que trabalha com a intermediação de uma entidade, um sindicato. Né? Então, é uma situação bastante específica. Eu vou dar um exemplo aqui do OGMO, né? Órgão Gestor de Mão de Obra. Existe uma lei, a lei que regulamenta aí o trabalho no ambiente de aduaneiro, né? Os portos. Então, o que acontece? Vamos pegar Paranaguá. O navio chega, existem os armazéns lá dentro do porto. Quando o navio chega, vai ter um batalhão de pessoas que vai pegar aquela mercadoria, aquelas caixas, aqueles containers, e vão levar até esse armazém. Né? Então, são os trabalhadores aduaneiros. Né? E aí tem uma série de nomes lá, tem capatazes, tem, enfim, né? Uma nomenclatura bem específica lá desse pessoal que trabalha lá. Como é que faz para você conseguir emprego, né, nesse porto? Uma das opções é você fazer o quê? É você ir nesse órgão gestor de mão de obra, e você fazer um treinamento e você se cadastrar nesse órgão. Então, toda vez que chega um navio e precisa fazer o desembarque, né, desse navio, o que uma empresa, né, que tem um armazém vai fazer? Ela vai lá nesse órgão, né, e faz um contrato com esse órgão, pedindo, né, 5 ou 6 funcionários. Aí esse órgão aqui, ele vai ceder essas pessoas para realizar esse trabalho. Esse é o trabalhador avulso. Né? Esse é o trabalhador avulso, é aquele que vai ser cedido por esse órgão, como se fosse um sindicato. Ele vai realizar o trabalho, vai terminar, vamos dizer assim, de desembarcar. Aí ele volta para esse órgão, ele fica lá, como se fosse numa lista. Né? Então, as empresas que estão lá, né, os armazéns, eles não podem sair contratando pessoas sem essa qualificação aqui desse órgão gestor de mão de obra. É uma forma de proteger, vamos dizer assim, aqueles que vivem disso. Né? De uma certa forma, acabam registrando esse pessoal, acabam colocando eles numa maior formalidade, né? Porque senão eles viveriam aí desses bicos, vamos dizer assim, quando chega a carga. Então, existe uma categoria específica para eles aqui, que é o trabalhador avulso. Né? Então, o trabalhador avulso é aquele que tem, né, intermediação desse órgão, né, que é o maior exemplo aqui que nós temos. Bom, mais uma categoria. Outra categoria, essa sim, né, que gera maior interesse, principalmente aqueles que vêm do interior, né, ou aqueles que têm parentes no interior, que é o segurado especial. O segurado especial é o segurado que a gente chama rural. Né, o rural aí é o pequeno agricultor que não se classifica como empregado, aquilo que a gente falou lá no início.
Mas antes da gente falar dele, né, vamos fazer aquele velha chamada, né, porque daqui a pouco já é 8h30 e o pessoal já está cansado. Então, vamos fazer a chamada. Então, soltem o WhatsApp rapidinho aí para o pessoal ligar a câmera, né? Nós temos, ó, tem uma meia dúzia aí que não ligou. Letícia já me avisou que está com problema. Não tem problema, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, todo mundo com a câmera ligada. Ó, o pessoal que chegou agora, seja bem-vindo. É hora da chamada. 1, 2, 3 e foi. Pronto. Quem quiser ver jornal, pode ir. Tudo bem, Letícia? Não, tranquilo. Você eu já considero aqui. Deixa eu só fazer aqui. Meu teclado resolveu pifar aqui, então eu vou fazer de novo. Bora lá. Aí, beleza, tá tudo salvo. Também qualquer coisa, né, tem vídeo aí, se alguém se sentir prejudicado, né, tá tudo gravado, então tá fácil. Bom, vamos voltar lá para o slide, a chamada foi feita, voltamos para o slide. Deixa eu carregar. Pronto, carregou o slide. Bom, quem entra nessa categoria de segurado especial, que a gente costuma chamar de agricultor, né? Não é só o agricultor, né? Na verdade, existe um segundo aqui grupo, que são os pescadores artesanais, né? Então, quem é do litoral aí também vai ter interesse nisso daqui. Basicamente, é o pequeno produtor rural ou pescador artesanal, né? Então, é aquele pessoa física, né? Ah, mas o meu tio, ele tem uma pessoa jurídica só para emitir nota e tudo mais, né? Então, veja, a possibilidade de ter uma pessoa jurídica só para comercializar, né? A cooperativa exige, isso acaba não desnaturando aí a qualidade dele como pequeno produtor rural. O que vai trazer ele para essa categoria é o fato dele trabalhar em regime de economia familiar. E aí são os requisitos, né? Bom, já que ele vai estar trabalhando em economia familiar, é natural que aqueles que ajudam ele no âmbito familiar também se enquadrem como segurado especial. Então, aqui entra, né, o cônjuge, o companheiro, e o filho maior de 16 anos de idade, né? Então, esses dois que estão no regime familiar, né, um ajuda o outro, também ingressam aí nesse regime de segurado especial. O grande problema é que muitas vezes esse povo não tem prova, né? Então, eu ajudava meu pai. Tá, mas você tem algum cadastro no teu nome? Não. O que você tem no teu nome? Não tenho nada. Eu só tenho testemunha. A gente vai ver mais para frente que a testemunha, só ela não é suficiente para comprovar a qualidade de segurado especial. Precisa documento. Então, aquilo, né? Se alguém tem parente, alguém tem conhecidos nessa situação rural ou de pescador, recomende, né? Para que o pai faça um cadastro em nome do filho, numa cooperativa, emita nota fiscal, né, de entrega de mercadoria para em nome do filho, da mulher, faça, né, a aquisição de insumos, né, grãos, enfim, para plantar ou para pescar em nome do filho, que aí esse filho e essa esposa vão ter documentos para poder levar para o INSS. Porque se ficar naquela história só de testemunha, não vai resolver, né? A gente vai ver isso mais para frente nas próximas aulas, que existe jurisprudência aí que fala que só testemunha não serve para fim de reconhecer aí o benefício. Então, ingressam, né, como segurado especial também o cônjuge, companheiro e o filho maior de 16 anos de idade. Quando que alguém é considerado, né, segurado especial e
em detrimento aí da categoria de segurado empregado. O grande elemento é trabalho em economia, em regime de economia familiar, né? Então, o que acontece isso? O que isso significa? Primeiro que você não pode ter um grande, né, um grande território aí, em termos de terras, né? Então, basicamente, essa atividade ela só pode ser exercida até 4 módulos rurais, né? Aí o INCRA é que determina o que são os módulos fiscais aqui rurais, né? Então, o pequeno produtor rural, em regime de economia familiar. Então, o primeiro elemento é que a área, né, de atuação não pode ser superior a 4 módulos fiscais, a não ser que ele seja seringueiro, extrativista aqui, que aí não importa a área, né, que ele for fazer a extração aqui. Mas, enfim, via de regra, né, essas atividades até não são aqui da região, mas, enfim, o pequeno produtor rural é aquele que tem até 4 módulos fiscais, tamanho de terra. Mas, além disso, outro elemento que desnatura, né, que pode afastar a condição dele de segurado especial, é a existência ou não de empregado. Se ele tiver um empregado permanente, ele vai desnaturar aí essa relação de economia familiar, e ele vai para a categoria, né, se ele é dono, ele vai como contribuinte individual, empresário, né, ou se ele é empregado como empregado, né, segurado empregado. Então, o que acontece? Ele não pode ter empregado permanente. Significa que ele não pode ter empregado? Não, ele pode ter empregado. Só que esse empregado, ele tem que ser temporário, né? Então, ele pode trabalhar no máximo 2 meses, né? Na época de safra, por exemplo, agora, né, vamos dar um exemplo, agora o Paraná está colhendo soja. É absolutamente normal que os pequenos agricultores vão lá e contratam, às vezes, 5 ou 6 pessoas para ajudar na colheita, né? Então, pode contratar? Pode, né? Então, não pode ter aí um prazo maior de 2 meses, né? Então, esse é o requisito. Ou, né, ou essas pessoas que ele contrata não podem trabalhar mais do que 120 dias lá para a fazenda dele, né? Então, se precisar passar esses 2 meses aqui, ela não pode exceder 120 dias. Como é que é feito esse cálculo 120 dias? É aquilo, se você contrata uma pessoa, é 120 dias. Se você contrata 2 pessoas, é 60 diárias, né? Se você contrata 3 pessoas, são 40 diárias. Então, é a soma desses trabalhadores, né? Então, é um trabalho aí, pessoas-dia, né? Não é 120 diárias de 8 pessoas, não. É 120 diárias do total da soma de todas as pessoas, né? Então, se você contrata 10 pessoas, elas vão poder trabalhar só 10 dias, porque vai chegar aí nas 120 diárias, né? Então, esses são os requisitos aí que a legislação previdenciária coloca para que alguém seja classificado como segurado especial, né? Então, tem uma pequena propriedade rural. O que é pequena propriedade rural? Até 4 módulos fiscais, e que essa pequena, né, propriedade não tem empregado permanente, então você não pode registrar o empregado como empregado, né, mas você pode contratar pessoas para trabalhar, desde que essas pessoas não excedam aí a época de safra, considerado 2 meses, ou, né, que excedam aí os 120 diárias, né? Então, por quê? Você pode contratar alguém para plantar, né? Você pode contratar alguém para ficar carpindo, né? Enfim, sei lá o que precisa lá. Então, são os requisitos aí que, se ultrapassar, eles vão descaracterizar a qualidade de segurado especial, e isso vai levar essa pessoa para outra categoria. Na prática, né, se você não se enquadra como segurado especial, você não vai poder se aposentar aí, né, pela aposentadoria rural, né? Então, muita gente briga, né, para provar isso daqui, para conseguir se aposentar 5 anos mais cedo aí, que é o que traz a legislação. Também entra como segurado especial o pescador, né? O pescador artesanal, ele até pode ter o barco dele, né, mas desde que
né, embarcação, né, aqui é uma questão técnica, né, que eu também não sei detalhar, mas basicamente o barco de pequeno porte é aquele que tem arqueação bruta igual ou menor do que 20. Então, 20 pés aí, enfim, deve ser o tamanho do barco. Ou aquele que não tem barco, né, aquele que aluga, empresta, enfim, é o pescador artesanal, né? Então, esse contingente entra na categoria de segurado especial e tem o benefício lá, né, de se aposentar com menos anos de idade. Bom, mais uma categoria, né, essa aqui é a penúltima. Na verdade, é a última obrigatória, depois a gente só fala do facultativo. Tirando tudo isso que a gente falou, vai sobrar um monte de gente que também trabalha, né, que não é empregado, não é trabalhador avulso, não é agricultor, mas também trabalha, né? Quem é esse contingente? Basicamente aqueles, né? O empresário autônomo equiparado ao autônomo. Então, todos os profissionais liberais, aí, os empresários e tudo mais, eles ingressam nessa categoria de contribuinte individual, né? A contribuição, ela é realizada, eu não digo que é espontânea, porque exercer atividade remunerada tem que contribuir, mas ela não é retida, vamos dizer assim, do funcionário, né? Então, existe um grande contingente de pessoas que simplesmente não pagam, né? Vamos pegar aí um pintor, né? Quantos pintores aí que trabalham por conta recolhem INSS? Pouquíssimos, né? Infelizmente, pouquíssimos. Aí, o que acontece? Esse pintor vai querer se aposentar e não vai poder se aposentar, porque ele não contribuiu para o INSS. Então ele pode contribuir retroativamente? Não, né? O contribuinte individual não pode retroagir para fins de receber benefício, né? Enfim, então ele tem algumas limitações, especialmente por conta disso, né? Muitos não contribuem. Diarista, né? Quantas diaristas vão lá e fazem a contribuição? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Inclusive, né, o contribuinte individual tem alguns regimes especiais de contribuição, né? Então, nós temos lá o MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem a possibilidade de contribuir com um valor bem pequeno, né, 5% lá do salário mínimo. Enfim, tem né, algumas formas de atenuar aí esse recolhimento, mas enfim. Então, é empresário autônomo equiparado autônomo. Então, aqui a gente vai ver em 3 slides alguns exemplos, né, do contribuinte individual. Aquele que explora atividade agropecuária, né, aquela pessoa que não é segurado rural, né, por quê? Área superior a 4 módulos fiscais, tem empregados, tem, enfim, né, não se enquadra como segurado especial. Essa pessoa, ela é dona da fazenda, vamos imaginar o dono de uma fazenda, né, ou o dono de uma terra, né, bastante expressiva. Ele não deixa de ir para o regime do INSS, só que ele vai em outra categoria, ele é equiparado ao empresário, né, equiparado aí, e ele vai para essa categoria de contribuinte individual, né, então ele é o pecuarista lá, o fazendeiro, enfim, se ele não se enquadra como segurado especial, ele vai parar onde? Vai parar aqui como contribuinte individual. Outro que entra, né, o ministro de confissão religiosa, né, aquilo que eu falei lá no início da aula, o padre vai em que categoria? Vai aqui, né, vai entrar aqui como contribuinte individual, né, então, nós temos aí, né, os padres, os bispos, cardeais, inclusive né, as mulheres, né, as freiras, as irmãs, aí, elas também ingressam, né, nessa categoria como contribuinte individual. Aliás, aproveitando, né, dar os parabéns para as mulheres aí, né, o Dia das Mulheres, 8 de março. É verdade que não tem muito o que comemorar, né, nem em vários aspectos aí não está valendo a pena comemorar nada, né, mas enfim, pelo menos a lembrança do dia, né, não é porque não dá para comemorar que não precisa lembrar e respeitar, né, o quanto as mulheres aí estão, né, tomando conta, e eu posso dizer tranquilamente,
né, pelo menos no mundo jurídico, que as mulheres estão aí com destaque muito grande, né, principalmente. Aí eu vou dar um exemplo, né, vou dar um exemplo concreto, para não ficar no diz que me diz, né. Eu advogo hoje, né, eu advogo para Adidas, para Electrolux, para Oi, telefonia, né, para Os Americanas e para B2W. São as 5 empresas que eu, no meu dia a dia, eu estou trabalhando. No dia a dia eu fico me relacionando com elas. Essas 5 empresas, que são grandes empresas, multinacionais, enfim, essas 5 empresas, todas as gestoras, as diretoras jurídicas são mulheres, né, são mulheres. Então, né, dá só esse exemplo meu, né, prático, dia a dia, o quanto as mulheres já têm um papel aí diferenciado, principalmente nas empresas, na advocacia. É uma questão de tempo delas, né, eu não digo tomar conta, mas pelo menos dividir meio a meio aí, questão de tribunais, né, superiores, inclusive. A gente sabe, né, que essa evolução das mulheres não é não é coisa tão antiga, coisa aí dos últimos 20, 30 anos, então é só uma questão de tempo delas conquistarem aí o espaço, né, por mérito e qualidade, enfim. Então fica a minha lembrança. Avançando aqui, contribuinte individual, né, o diretor, o sócio de uma empresa, né, onde que esses sócios vão parar? Eles são contribuintes individuais, né, eles não são empregados, eles não são trabalhador avulso, não são, né, enfim, eles são sócios. Esses sócios retiram prolabore, esse prolabore, né, acaba sendo uma base de cálculo aqui para essa contribuição individual, né, para essa categoria aqui de contribuinte individual. Então entram todos esses, né, e os profissionais liberais, né, você advoga por conta, não abriu empresa, não fez nada, você só advoga e ganha um dinheirinho com isso. Você é um profissional liberal, você entra aqui na categoria individual, né, contribuinte individual. Então, tem as peculiaridades que a gente vai ver para frente com relação aos benefícios, mas principalmente com relação à contribuição, né, o contribuinte individual tem faixas e situações bastante específicas de contribuição para o INSS. Então, esses são os segurados obrigatórios. E, por último, né, já que tem aqui o slide, é o segurado facultativo. Né, o segurado facultativo, aquele que não é obrigatório, ele vira facultativo. Então, não exerce atividade remunerada. Né, pessoa física. O INSS coloca como requisito pelo menos 16 anos, né, não pode ser menor do que 16 anos. E aí, ele facultativamente ingressa no regime, ele vai contribuindo individualmente, né, assim, uma vez ingressado no regime, ele é obrigado a contribuir mensalmente, né, não é aquela ideia de, ele escolhe entrar, então ele paga um mês, daí pula 3, aí paga outro, não. Uma vez que ele ingressou, ele precisa contribuir todos os meses. O que é facultativo é a possibilidade de aderir ao regime geral de previdência. Uma vez aderido, ele vai contribuir aí mensalmente. Existem categorias diferentes de recolhimento, conforme a categoria ele tem e faz jus a mais ou menos benefícios, por isso a gente vai ver mais para frente aí também. Tá? Então a gente vai seguir aí, né, enfim, conforme a coisa ir avançando, a gente falando dos benefícios, a gente sempre vai lembrando das categorias, né, as categorias que tem direito, não tem direito, enfim, né, a gente vai vendo isso tudo ao longo do curso. Bom, pessoal, basicamente, essa é a aula de hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma situação. Tudo certo? Tudo em dia? Nenhuma dúvida? Bom, então, novamente, eu agradeço aí a presença de vocês, né? É sempre bom, né, ter uma turma cheia, é sempre agradável você falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Você não fica isolado. Então, eu agradeço aí a presença de todos, agradeço, né? Renovem os cuidados, né? Cuidado aí com a saúde, isolamento social.
Espero vê-los aí na semana que vem, mas antes vamos responder a dúvida do Renan. Fala lá, Renan. Professor, não é nenhuma dúvida da aula, tudo bem, bem dinâmico hoje. Eu queria saber se o professor vai passar trabalho. Você diz trabalho da disciplina ou do teu TCC? Trabalho da disciplina. Não, o trabalho a gente vai combinar na próxima aula. Próxima aula eu vou ver o calendário aqui e a gente marca, mas vai ser para daqui a umas 3 ou 4 aulas. Fique tranquilo, a gente marca com antecedência. Perfeito, então. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Então agradeço aí a paciência, uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, prof. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Obrigada, Deus abençoe a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor.